Bom dia, oitavo ano A, oitavo ano B. Vocês estão bem? Estamos começando o segundo bimestre, desta vez de uma forma diferente, EAD. A apostila que vocês receberam, em geografia vocês vão trabalhar o continente americano, a América, onde nós moramos. Então, essa apostila 2, nós vamos trabalhar com a América, que vamos começar agora. Bom, vocês estão vendo o mapa mundi político. Esse mapa mundi político, como vocês já sabem, ele representa a divisão territorial de países. Como eu falei na sala de aula, quando vocês interpretarem, ao ver um mapa político, não tem nada a ver com a política de partido político, e sim divisão territorial. Nesse caso, é a divisão territorial de países. Mas lembrando que nós temos um mapa do Brasil, de divisão territorial de estados, de municípios, divisão territorial de bairros, de vilas. Então, esse mapa que vocês estão vendo é o mapa mundi político, planisfério, que representa os países, também os continentes, oceanos. Então, vamos lá. Eu circulei aqui o continente americano, que nós vamos trabalhar, estamos trabalhando. Mas vamos voltar um pouquinho à localização geográfica, vamos lá. Aqui está a América, África, Europa, Ásia, Oceania e a Antártica ou Antártida. Não tem nenhum problema. Pode ser Antártica ou Antártida. Tranquilo? Fácil? Bom, o continente americano, ele é o segundo maior do planeta, com mais de 42 milhões de quilômetros quadrados. O maior continente é a Ásia. Em segundo lugar, é a América. Tranquilo? A distância latitudinal. O que é latitude? Distância em graus em relação à linha do Equador que vocês estão vendo. Então, a distância latitudinal é mais ou menos 14 mil quilômetros. A localização geográfica. Linha do Equador, para cima, hemisfério norte ou setentrional. Linha do Equador, para baixo, hemisfério sul ou meridional. Em relação ao meridiano de Greenwich, o meridiano principal, nós estamos no hemisfério ocidental. Tranquilo? Bom, a regionalização. O que é a regionalização? É dividir em regiões para facilitar o entendimento. A América é dividida em 3 partes. América do Norte, são compostas pelos países Canadá, Estados Unidos e México. Muitas pessoas pensam que o México pertence à América Central. Não, o México pertence à América do Norte. São 3 países. Tem a Groenlândia, só que Groenlândia é uma ilha que pertence à Dinamarca, que fica na Europa. A América Central e a América do Sul, onde está localizado o nosso país, o Brasil. Então, voltando, América do Norte, América Central e América do Sul. Essa é a divisão geográfica. Mais um mapa para vocês interpretarem: América do Norte, América Central e América do Sul. Aqui é o mapa mundi. Aí eu coloquei uma setinha aqui para localizar o mapa mundi. A América, ela passa por 3 paralelos.
O principal, que é a linha do Equador, que corta a Terra ao meio. A linha do Equador é o paralelo principal. Os países, as regiões que estão próximo à linha do Equador, a temperatura sempre é mais alta. Que estão distante da linha do Equador, a temperatura vai caindo. Tem o Trópico de Câncer, que corta ao norte da América, aqui no México, no norte do México, e o Trópico de Capricórnio, que corta até o nosso território aqui, o estado de São Paulo. Quando você vai viajar, algumas estradas têm uma placa lá marcando Trópico de Capricórnio. Cuidado, hein? Quando vocês passarem numa estrada escrito aqui passa o Trópico de Capricórnio, ou o Trópico de Capricórnio mesmo, não pare o carro, como eu já vi. Tem gente que passa, para o carro e fica olhando para cima se você encontra o Trópico de Capricórnio. São linhas imaginárias, elas não existem. Bom, América, na questão de desenvolvimento, só tem somente dois países que são desenvolvidos. Lógico, os Estados Unidos e o Canadá. Emergentes, caminhando para o desenvolvimento. Não se preocupe não. Caminhando para o desenvolvimento, desde quando eu era adolescente, a professora falava assim, o Brasil está caminhando para o desenvolvimento. Nada. Quer dizer, não fique iludido. Como vocês sabem, para caminhar para o desenvolvimento é uma batalha que tem que vestir em vários setores, principalmente da educação. Aí quais são os países? México, Brasil e Argentina. São os 3 países emergentes. México, Brasil e Argentina. Os demais países são subdesenvolvidos, setor que predomina o setor primário. Subdesenvolvidos, periféricos. Praticamente não tem indústrias, o PIB é bem pífio. Então são países apenas um conceito de subdesenvolvidos. Então voltando, países desenvolvidos, Estados Unidos e Canadá. Países emergentes, México, Brasil e Argentina. Dos emergentes, o Brasil fica em primeiro lugar. Em seguida o México e depois a Argentina. Estou falando em termos de PIB, né, em termos de economia. Agora, em termos de qualidade de vida, a Argentina ainda fica na nossa frente. Em primeiro lugar, a Argentina, os argentinos são o número 1. Subdesenvolvidos são países, como eu falei para vocês, os demais países aqui da América. Tranquilo? Bom, essa linha que vocês estão vendo aqui no mapa, a cor laranja significa os países desenvolvidos. O rosa são os países subdesenvolvidos e emergentes. Lembrando que a linha do Equador corta a Terra ao meio. Aí vocês estão vendo aqui, por que a Austrália, que está no hemisfério sul, está na categoria países do norte, que para cima da linha denomina-se países do norte, porque são países desenvolvidos. Para baixo dessa linha são países subdesenvolvidos, periféricos ou subdesenvolvidos emergentes. O próximo mapa, só da América. Olha a linha aqui, ela corta bem na divisa com o México, nos Estados Unidos. Então, Estados Unidos e Canadá são desenvolvidos. A
Os demais países são subdesenvolvidos. Ok? Divisão cultural. A América é dividida em duas partes. América anglo-saxônica e América Latina. Aí você está perguntando assim, peraí, professor, como assim dividir em duas partes? No começo da aula você falou que a América é dividida em três partes. Eu falei na localização geográfica. Agora, na cultural, são duas partes. Os países que estão em laranja são os países colonizados pelos ingleses, América anglo-saxônica. Os países que estão em amarelo, a cor mais clara, América Latina, são os países colonizados pelos portugueses e espanhóis. Então, América, divisão cultural. América anglo-saxônica, América Latina. Ok? A América anglo-saxônica, ela foi colonizada em forma de... foi ocupada para povoamento, com base em pequenas propriedades, mão de obra familiar, trabalho assalariado. Denomina-se colônia de povoamento. Já a América Latina foi ocupada para exploração de recursos naturais, com bases em grandes propriedades, mão de obra escrava, que atendia às metrópoles. Quem eram as metrópoles? Os países ricos. Na época, a Espanha, Portugal. Então, a América Latina foi colônia de exploração. Então, voltando de novo. América anglo-saxônica, colônia de povoamento. América Latina, colônia de exploração. Até hoje nós somos explorados, vocês sabem, né? Tranquilo? Como é que foi essa colonização na América? Porque o ser humano, ele surgiu no Oriente. Como é que eles vieram para a América? Uma das teorias mais aceitas é a de que os primeiros habitantes do continente vieram no Estreito de Bering, que se encontrava congelado. Outra teoria teriam vindo de embarcações que migraram do Oceano Pacífico. Eu não acredito muito nessa teoria, porque na época eles não tinham as técnicas de navegações para navegar o Pacífico. Acho difícil essa teoria. Os povos mais antigos eram os astecas e os maias, no México, e os incas, aqui no Peru, aqui na América do Sul. Ao Estreito de Bering, lá no Alasca com a Rússia. Ó. Essa pode ser a hipótese mais provável do ser humano ter chegado à América. Eu acredito nessa hipótese, o Estreito de Bering. Bom, eu falei lá das três civilizações antigas, que eram os astecas, os maias e os incas. Há 229 anos, descobriram no México um calendário asteca, que era utilizado para sacrifícios humanos. Era um calendário de 4 metros de diâmetro, 1 de espessura, que está até hoje no Museu de Antropologia do México. Então,
os antropólogos, né, eles encontraram esse calendário de 4 métodos. Os maias, os astecas e os incas, eles tinham uma organização política, praticavam a agricultura em larga escala, conhecia as técnicas de irrigação e além de promoverem trocas comerciais. Então, eram povos organizados. Eu vi uma reportagem sobre os incas nos meios de comunicação, que os cientistas, os estudiosos, os antropólogos, eles não conseguem descobrir como é que eles levaram várias pedras enormes para a parte de cima para construir. Eles não conseguem descobrir, porque não tinha roda, não tinha meio de transporte. É difícil imaginar, né? Bom, os incas, os astecas e os maias, quando eles tiveram contato com os europeus, quer dizer, os europeus tiveram contato com esses povos, infelizmente eles acabaram sendo massacrados. Isso eu acho que vocês aprenderam até na aula de história, ou vocês vão aprender ainda. Tranquilo? Bom, e aí, na segunda parte da apostila, nós vamos trabalhar com os aspectos naturais da América. O que vocês estão vendo? Um mapa de relevo. É um mapa que representa a altitude. Tá? Esse é o mapa de relevo. Então, só para relembrá-los, que a altitude é o ponto de referência em relação ao nível do mar. É um ponto de referência qualquer em relação ao nível do mar. Então, se eu pegar aqui, ó, bem aqui nas montanhas, no topo da montanha, qual é a altitude? Vou pegar a referência no nível do mar. Então, altitude é um ponto de referência qualquer em relação ao nível do mar. Tá? Então, espero que vocês não esqueçam mais. Altitude é um ponto de referência qualquer em relação ao nível do mar. No 6º ano, nós trabalhamos bastante. Eu sei que a gente esquece. Então, estou relembrando vocês. Relevo, topografia, quer dizer, a superfície terrestre. Existem várias formas de relevo. Exemplo: cordilheiras, montanhas, planaltos, escarpas, planícies. Mas as principais formas de relevo são planaltos, planícies, montanhas e depressões. Vocês podem ter notado que o relevo não é uniforme, ou seja, igual. Ele tem formas diversificadas, vários tipos de relevo. Então, ele não é uniforme, ele é diferenciado. Alguns locais, algumas regiões são mais baixas, outras regiões são mais altas. Isso vai depender quanto tempo tem a estrutura geológica, se é uma formação recente, se é uma formação antiga. Tudo isso, cada região tem que estudar a estrutura geológica para saber por que o relevo é mais alto, por que o relevo é mais baixo. Então, os estudiosos, né, chegaram à conclusão que sempre os locais mais altos, o relevo é de formação recente. Sempre os locais de altitude mais elevada, o relevo é de formação recente.
Aí voltando aqui ao mapa de aspectos naturais da América, o mapa de altitude, o que nós percebemos? Quando vocês forem interpretar um mapa, sempre a cor mais forte significa relevo mais alto. A cor mais clara, o relevo é mais baixo. É muito fácil. É só verificar o título, as cores e a legenda. E aí você consegue interpretar o mapa. Então, voltando. Sempre a cor mais escura é o relevo mais alto. A cor mais clara é o relevo mais baixo. Vocês podem notar que nós temos vários tipos de relevo aqui no continente americano. Do lado oeste da América, nós temos aqui, principalmente aqui, a cordilheira dos Andes. Aqui na América do Norte, nós temos principalmente as montanhas rochosas. Então, são de formações recentes, como eu falei agora há pouco. Essas são áreas instáveis, áreas que têm a maior quantidade de terremotos. Por quê? São vários fatores. Um deles, formação recente. Outro, porque está próximo às bordas, às falhas das placas tectônicas. Principalmente a placa aqui na Cordilheira dos Andes, a placa sul-americana com a placa Nazca. Então, a placa Nazca com a placa sul-americana. Você pode notar que o Brasil tem um relevo não tem um relevo de altitude muito alta. Pode notar que o nosso relevo, o relevo que predomina o território brasileiro, as principais formas de relevo são planaltos, que é o número 1, depois vem as depressões relativas, que é o relevo abaixo das regiões vizinhas, e as planícies em menor quantidade. Nós não temos cordilheiras. As cordilheiras no Brasil não têm. Muitas pessoas, principalmente os repórteres dos meios de comunicação, quando tem alguma notícia, lugar que tem muitas montanhas. É só para facilitar que o lugar é alto. Mas nós não temos montanhas sequenciais que são cordilheiras. Nós temos montanhas isoladas, separadas, como o Pico da Neblina, que é uma montanha. Pico da Bandeira, que é uma outra montanha, só que não são juntas. É diferente da Cordilheira dos Andes, é diferente das montanhas rochosas, é diferente da Cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia. Entenderam, gente? Então, essa primeira parte, como vocês estão conhecendo a formação do continente americano. A América, dividida em América do Norte, América Central e América do Sul, na parte geográfica. E cultural, América anglo-saxônica e América Latina. Já já nós vamos entrar ao vivo. Obrigado, pessoal.